Bom, meus amores, hoje nós vamos falar um pouco sobre vendedores de sonho, aquela pessoa que vende sonho, aquela pessoa que vende expectativa para outras pessoas. Existe variedade de pessoas que são o, um vendedor de sonho. O vendedor de sonho é aquele sonhador, né? Que ele desenvolve várias áreas da sua vida com sua magnífica inteligência. Então, ele, através da criatividade, das suas criatividade que ele tem, das suas ideias miraculosas, maravilhosas, ele se torna um grande vendedor de sonhos. Uma pessoa que passa um sonho para que outra pessoa também tenha expectativa. Vamos entender aqui melhor. Por exemplo, uma pessoa que vem uma ideia e ele acaba criando uma sandália, ou ele acaba criando um remédio que pode emagrecer alguém. Então, é um vendedor de ideia que ele pode muito bem pegar aquela ideia que ele teve e unir com mais pessoas que pode trabalhar com ele e acabar vendendo essa ideia para aquela pessoa que está precisando exatamente daquela situação, ou seja, melhor dizendo, daquele remédio ou daquilo que ele está proporcionando para poder dar continuidade à sua vida, ter muito mais prazer pela vida, muito mais satisfação, se ver de uma forma melhor. Então, existem números de vendedores de sonho, pessoas que estão continuamente vendendo sonhos para que outras pessoas venham estar bem, né? É uma pessoa que sabe estimular as outras pessoas, né? Para a pessoa até mesmo chegar a se recuperar de alguma situação difícil. Então, é um verdadeiro estimulador. Ele estimula a pessoa. Uma das coisas que nós podemos ver é que qualquer pessoa que é sonhador, ele precisa ser uma pessoa disciplinada. Por que que a pessoa que tem que realizar um grande sonho, ele precisa ser uma pessoa disciplinada, né? Ele precisa produzir pessoas também disciplinadas. Por quê? Porque a pessoa indisciplinada, ela não tem como realizar os seus sonhos. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que você precisa fazer quando você é um gerador de ideias, né? Quando você tem ideia, você tem sonho, então você é um vendedor de sonho. Então, o que acontece? O que você precisa fazer? Você precisa ter disciplina referente aos seus sonhos, ou seja, referente aos seus projetos. Quando você tem um projeto, você precisa ter disciplina com aquilo que você está proporcionando, oferecendo para uma outra pessoa, disciplina com você mesmo, porque você precisa chegar a realizar, concretizar, e para realizar e concretizar, você precisa ter disciplina com você mesmo. Uma das coisas que uma pessoa que é um gerador de ideia, ele não pode ser um carrasco de si mesmo, ou seja, achar que ele nunca pode errar, que ele tem que acertar o tempo todo. Qualquer pessoa que gera uma ideia, ele corre risco, e qualquer pessoa que corre risco pode sim chegar a ter qualquer tipo de fracasso, mas a pessoa precisa ter maturidade para não permanecer no chão, né, após um fracasso. Tem que se reerguer e recomeçar de novo. E outra coisa também, você precisa aprender a não ter medo de arriscar, não ter medo do caminho que você escolheu a seguir. Você precisa aprender a deixar o medo de fora e caminhar. Outra coisa que você precisa fazer é proteger as suas ideias. Como que eu vou proteger as minhas ideias? Eu protejo as minhas ideias, os meus sonhos, não partilhando eles com pessoas que eu não devo partilhar, ou pegando todo esse projeto e tá todo, vamos se dizer, escrito numa folha, e eu entregar na mão de uma pessoa que eu nem sei se a pessoa tem a responsabilidade com aquilo, ou se a pessoa não vai me roubar a ideia que eu tenho ou que me veio. Outra coisa que a gente precisa aprender é que, às vezes, esse acesso de muitas pessoas, ao invés de acrescentar, acaba atrapalhando. Por quê? Porque você acaba, às vezes, dando acesso para pessoas que não é para acessar os seus sonhos, acessar o seu projeto e atrapalhar esse grande projeto que você precisa desenvolver.
Então você precisa tomar muito cuidado, nós precisamos tomar cuidado nesse excesso, né, de quantidade de pessoas, que às vezes a pessoa quer começar um grande negócio, quer começar, então a ideia dele, que ele acha que vai ser bem sucedido, que ele deve sim fazer, é colocar isso, ou seja, trazer a ideia e colocar milhares de pessoas, né, dar acesso a milhares de pessoas a um sonho que é dele. Não, você tem que ter cuidado. Quando você for projetar, colocar a ideia no papel e depois executar, você precisa saber que toda ideia, ela vem para você cuidar. Porque se você cuida, ela cresce até que ela esteja num ponto de nascer, né? Para poder dar andamento de crescimento. Agora, se você pega uma ideia que te veio, coloca na mão de uma pessoa errada, a tendência de tudo isso é de repente haver uma paralisação, um aborto prematuro e por aí vai, ou uma situação mesmo até de perca, né? Então, o que você deve fazer? Diminuir esse acesso de pessoas até você. Principalmente aquelas pessoas que não acreditam na sua ideia, principalmente aquelas pessoas que não te apoiam, né? E aquelas pessoas que hoje não estão te apoiando, pessoas que não sabem te valorizar, pessoas que agora, neste momento, talvez você precisa de um like, você precisa de uma pessoa tá te seguindo, de uma pessoa tá se tornando um inscrito e são seus amigos. Mas aí os seus amigos não querem te apoiar. Por quê? Porque eles não querem te ver nessa fase de crescimento. Então, qualquer pessoa que queira ter acesso às suas ideias, mas são pessoas que não te dão nenhum tipo de aval para que o seu crescimento venha andar, são pessoas que também não devem partilhar do seu sucesso. E mais na frente, provavelmente, quando você estiver no pódio, essas pessoas vão reclamar porque outras pessoas estão lá do seu lado, você está comemorando com outras pessoas, só que eles têm que enxergar o hoje, que tiveram oportunidade de estar do seu lado e não estão tendo a oportunidade de caminhar com você, de te apoiar, mas preferem, né, ficar no seu mundo subjugado, naquele mundinho uns de inveja, outros como que se diz, egoísmo, né? E não querem ver o seu crescimento. E aí, quando você chega lá, aí a pessoa acorda, aí quer por tudo fazer com que você leva eles até o local, entendeu? Onde você está comemorando. Mas aí, o problema é que eles não te apoiaram no começo, não te apoiaram no início. Por que eles querem estar com você? Se foram pessoas que podiam fazer algo por você e não fizeram. Então, leve pessoas que vão partilhar com você, pessoas que vão andar com você, pessoas que vão pegar esse princípio, este começo, né? E outros que vão entrar depois, né, para participar com você, mas pessoas que hoje estão tendo a oportunidade de estar com você, mas preferem abrir mão de tudo isso, porque não querem ver você crescer, porque não suporta a ideia de olhar para você e te ver como uma pessoa capaz, então essas pessoas também não devem ser levadas no dia da sua exaltação. Existem pessoas que têm não é só sentimento não, pensamento e sentimento medíocre, né? E o sentimento medíocre é de não querer que você saia da média, de não querer te ver crescer. E você mesmo também não pode ter esse tipo de pensamento sobre a sua vida, que é aquele pensamento de estar na média, quer dizer, não, eu cheguei até aqui, não, aqui tá bom. Não, você tem que entender que você sempre tem que estar acima da média. Um bom empreendedor, uma pessoa que realmente queira conquistar, eles têm que colocar na mente dele que ele tem que estar sempre acima da média. Outra coisa, você não tem que pegar esses propósitos seu e colocar na mão de outra, descubra isso para não, você descubra e leva para que outras pessoas te ajudem com este projeto. Outra coisa que você precisa fazer, você precisa olhar para o seu interior, sabe? Descobrir essas suas ideias, né? Ou descobrir os seus propósitos e colocar todos esses propósitos para andar, para caminhar. Então, você precisa interiorizar qualquer tipo de ideia que você tenha, para depois você exteriorizar, ou seja, colocar para fora, né? Então, primeiro você interioriza,
depois você traz para fora para trazer a realização para outras pessoas. Mas qualquer sonho que você venha ter, você tem que interiorizar, você tem que se habituar, você tem que se relacionar com o seu sonho, você tem que se relacionar com a sua ideia. Interioriza, porque a partir do momento que você interioriza, você passa a colocar a alma naquilo. Quando você põe a alma naquilo, seus sentimentos naquilo, você vai ter muito mais força para trabalhar, para correr atrás, para empreender em cima daquilo que você está querendo empreender, sem que haja intervalos, sem que haja qualquer tipo de pensamento de desistência, tá? Pode haver dificuldades, como na verdade sempre há aquelas dificuldades, mas você não vai pensar em lá abrir mão, em largar, em deixar para lá. Por quê? Porque você colocou sentimento ali, você colocou as suas emoções naquilo, você interiorizou o seu projeto, você interiorizou os seus sonhos. E aí a ideia, ela vai passar a ter vida. E quando você dá vida para a sua ideia automaticamente vai ter crescimento. Então, para que haja crescimento, interiorize os seus sonhos, suas ideias, porque você é um sonhador e é um vendedor de sonho. As pessoas que às vezes estão presas, né? Vamos se dizer que cria dentro da sua mente um cárcere mental, né? Que é onde a pessoa pega o pensamento e antes que aquele pensamento venha a gerar ideia, né, que em forma de crescimento, ele castra, ele se torna um castrador, né, e acaba castrando o seu pensamento, acaba castrando a ideia que veio e se tornando uma pessoa, né, que vai desfazendo daquilo que vem a ele para que haja um crescimento. Porque as ideias, quando ela vem, ela é para ser colocada em prática. E isso na hora que vem, porque algumas ideias, depois que ela vem, se você não cuidar para que ela venha a crescer, ela vai acabar se tornando uma ideia morta, porque passou do período de dar vida para ela. Outra coisa, você deve se tornar, sabe? Um advogado dos seus próprios sonhos, da sua própria vida. Advogue, sabe? Administre, saiba advogar seus planos. Começa a advogar seus pensamentos, sabe? Discorde dos seus pensamentos. Seja um advogado daquele, sabe, que é potente mesmo, sabe? Discorde de você às vezes, para que haja um crescimento nas suas ideias, para que haja um crescimento nos seus pensamentos. Começa a discordar como que eu vou falar, do seu pensamento interior, para que haja uma paz no seu interior e no seu emocional. Porque quando uma ideia vem, né, dizendo para você isso não vai dar certo, para que tudo isso, isso é trabalhoso demais, você tem que ser advogado dos seus próprios pensamentos. Você advoga seus pensamentos e discorda deles também, quando eles não estiverem de acordo à ideia que te veio. Porque se uma ideia vem e automaticamente depois vem um pensamento dizendo para você que você não vai conseguir, você precisa ser um advogado, advogar na hora e administrar também, sabe? Olhar para o seu interior e saber que aquela ideia vai te trazer um conforto de uma paz, na tranquilidade de adquirir alguma coisa. Você entender que aquilo vai te trazer um certo conforto futuro, né? Que é uma estabilidade financeira. Então você vai pegar toda esse pensamento de desistência e vai começar a levar este pensamento, sabe? A começar a indagar acerca do pensamento que veio. Por que não vai dar certo? Eu tenho capacidade. A ideia me veio, eu posso, eu consigo, eu tenho capacidade para isso. E você começar a discordar de algum tipo de pensamento que vem querendo castrar o teu sonho, querendo castrar essas ideias maravilhosas que você tem, tá? Ter muito cuidado com os pensamentos, porque nos nossos pensamentos, nós temos, nos nossos pensamentos, às vezes, janelas que foram abertas, chamado de janelas Kirnes, né? O que acontece com essas janelas? Se tornaram janelas traumáticas na nossa vida por causa de escassez né, que a gente vem sofrendo desde o tempo da nossa família, traumas, né, abandonos, e tantas outras situações, desprezo, tanto da família como de um outro lado, que a gente passamos, sofremos,
abandonos, frustrações, e aquilo acarretou um trauma. E essas janelas traumáticas, né, acaba gerando na nossa vida um bloqueio para que haja um crescimento maior. O que você vai fazer? Você vai pegar todos esses pensamentos que às vezes vêm e você vai codificar, você vai trabalhar com esses sentimentos, com esses pensamentos. Você vai apagar? Não, você não precisa apagar. Você só vai trabalhar nesse sentimento para que eles venham mudar. É quando você vai se reciclar. Você vai reciclar seus pensamentos. Você vai pegar os pensamentos e vai pegar reciclar esse pensamento, fazer com que ele se torne um pensamento novo. Outra coisa, a gente precisa aprender que a gente, às vezes acontece, né, de vir acidentalmente algum tipo de pensamento ou traumas, né, que seja emocional, físicos, espirituais, né, e isso acaba derramando sobre a nossa vida e sobre os outros, e a gente às vezes quer trazer injúrias para as outras pessoas por causa de um fracasso que é nosso, que a gente mesmo às vezes provocou, ou alguma situação acabou acontecendo, mesmo que seja acidental. O que você não pode é jogar em cima do outro a responsabilidade que é sua, que pertence a você. Então você é dono dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e você pode sim reeditar. Como é que a gente vai reeditar um pensamento? É quando um pensamento vem e você, opa, esse pensamento não, cancelo, agora, cancela o pensamento e passa a pensar uma outra tipo de coisa que te traz paz, que te traz vida, sabe? Mudando, né? Pegando aquilo e começando a deletar esses pensamentos ruins e trazer um outro pensamento para ficar no lugar. Isso você vai editando seus pensamentos e trazendo uma nova possibilidade para você, tá? Outra coisa que a gente precisa entender é que às vezes a gente quer viver uma vida de rotina. Toda rotina ela é cansativa e acaba se tornando também um cárcere, ou seja, uma prisão, sabe? Aquela coisa rotineira. Toda rotina ela atrapalha. Você precisa estar sempre inovando, conhecendo, estudando, conhecendo novas possibilidades, permitindo que os seus pensamentos também criem novas ideias, para que tudo isso não vire uma rotina sobre a sua vida. Sabe? Então você precisa se libertar e fugir da rotina, foge daquela mesmice que acaba atrapalhando. Então muitas pessoas acabam enjoando, né, do que estão fazendo porque deixam a rotina tomar conta. Então qualquer tipo de pessoa, vendedor de sonho, ele tem que estar inovando o tempo todo, né? Uma das coisas que também a gente precisa entender que a gente não pode viver nessa dependência emocional. Gente, a nossa dependência emocional acaba sendo uma soma, né? Que a gente não pode trazer, ou que seja, fazer com que isso cresça. Por quê? Porque a dependência, ao invés dela fazer você progredir, você regride. E essa dependência emocional, seja em relacionamento ou qualquer tipo de negócio que você vai fazer, sabe? Você ficar naquela dependência emocional, deixar que o seu emocional, sabe? Se torne um emocional dependente, né, do sucesso, dependente de relacionamento, dependente de uma outra pessoa. Você não pode deixar isso acontecer. Você precisa aprender a trabalhar com o seu emocional. Sabe, o seu emocional tem que ser renovado e novas ideias. Você precisa aprender a gerar novas ideias e também aceitar as novas ideias que vêm, né? Então, quando você torna dependente daquilo, você vai ficar presa ali, feito num cárcere, que não sai daquela mesmice. E qualquer pessoa que é um grande empreendedor, ele é uma pessoa que não se limita a prisões. Ele não fica naquele quadradinho achando que aquele quadradinho é o seu limite. Ele sabe ver o horizonte, enxergar o horizonte, ele sabe olhar para o infinito e saber que existe muito mais para descobrir do que aquele pedacinho a qual ele ali se encontra, né? Por quê? Porque essa paixão pela vida acaba te criando em você habilidades mentais,
sabe? Acaba dando para você e gerando também para você oportunidades que pode tirar você, sim, de uma grande escassez ou da escassez que você vive ou de situações ruins. Então você precisa criar essas habilidades mentais na sua vida que te proporciona sair dessas fragilidades, dessas privações, né? E criar oportunidades que te eleve, que te faça crescer. Então permita-se ser uma pessoa que seja habilidoso, que tenha paixão por aquilo que faz, né? Até porque homem nenhum vai te dar, né, esse prazer pela vida que só você pode adquirir através de acreditar em você, claro, acreditar em Deus em primeiro lugar e acreditar em você. Você, antes de acreditar em outra pessoa, isso tô falando, né, em ser humano, antes de acreditar em um homem, você precisa acreditar em você mesmo, na sua capacidade de realizar. Então, acredite na sua capacidade de ir lá, de empreender, de fazer, sabe? O seu gesto de emoções, eles acabam atraindo as pessoas, sabe? Porque são os seus gestos, sabe? A maneira como você lidar com as situações que vai fazer com que outras pessoas olhem para você. Então, o que você deve fazer? Educar suas emoções, escolher, fazer um treinamento, melhorar o seu humor para você ser uma pessoa maravilhosa ao lidar com outras pessoas, principalmente se você é um grande empreendedor, tem muitas pessoas que trabalham com você, você precisa ter essa habilidade de trabalhar a sua mente, trabalhar as suas emoções, para ser uma pessoa que saiba lidar com os outros e as pessoas sintam paz ao se aproximar de você. Então, melhore o seu humor, melhore-se como pessoa, melhore-se como ser humano e passe a olhar para o outro com humildade, passe a olhar para o outro com muito respeito, porque qualquer pessoa que queira empreender, lidar com negócios, ele precisa aprender a respeitar os outros, aprender o segredo de se tornar uma pessoa humilde e trazer pessoas de encontro a si. Não é agradar a todo mundo, não é fazer o que os outros querem, mas é saber impor o que você pensa, as suas ideias, sem obrigar as pessoas a pensar como você, mas saber se impor mediante aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, ou seja lá o que for. Então você precisa aprender a se impor sem desrespeitar a outra pessoa. Você não precisa ser ignorante para ganhar o respeito das pessoas. Você não precisa gritar para ganhar o respeito das outras pessoas. Basta que você se mantenha na sua postura e as pessoas automaticamente vão ver que você é uma pessoa que merece respeito por não fazer muitas vezes o que eles fazem, para não sentar, sabe, perdendo o seu tempo como eles fazem às vezes. Então, seja o diferencial, porque como líder, você tem que aprender a liderar, tem que aprender a respeitar, tem que aprender a ser humilde, tem que aprender a abraçar e tem que aprender também a se impor, sabe, como líder, para que haja um respeito também para com a sua pessoa. Mas você é um gerador de sonhos. Você é um vendedor de sonhos. Então, se você está vendendo o seu sonho, você precisa ter a habilidade de passar essa verdade para outra pessoa, para que a outra pessoa olhe para você e veja que realmente vale a pena o que você está vendendo, o que você está fazendo como um grande empreendedor. O sucesso, ele te acompanha, ele está com você. Basta você pegar tudo isso e fazer aflorar, colocar para fora, colocar em prática cada ideia que vem até você. Então, você é um grande empreendedor, você é uma grande empreendedora. Vá nessa tua força, porque eu tenho certeza que as coisas vão melhorar a cada dia para você. Bom, por hoje é só, gente. Beijo no coração de cada um de vocês. Lembrando a cada um de vocês, para vocês virem aqui, gente, e dar um like, tá? Dá um like aí, se inscreve no meu canal, se torne um seguidor.
dar aquela ajudinha que todo mundo precisa. Então, neste momento, você compartilhe também esse vídeo se você puder. Deus abençoe você, a sua família, e que a prosperidade de Deus, ela te acompanhe todos os dias. Seja essa prosperidade derramada sobre a sua vida e que haja uma capacidade para um governo muito eficaz, sobrenatural na área que você escolheu para realizar e para fazer, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo no coração.